Oi gente, a paz do Rei Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem de hoje, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude o Senhor venha te recompensar tremendamente em nome do Senhor Jesus. E se essa mensagem, essa palavra falar ao seu coração, e se assim você desejar e quiser ofertar no nosso ministério, quiser nos abençoar, semear no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Eu já oro para que o Senhor venha te abençoar tremendamente e te recompensar 100 vezes mais para a glória do Senhor Jesus. Amém? Bom, amados, o tema da mensagem de hoje é vazio espiritual. Eu quero aqui dividir com vocês uma mensagem que eu tenho refletido há alguns dias. Essa mensagem tem sido gerada no meu coração através do meu tempo diário com Deus. E eu creio que através desse vídeo o Senhor tem algo poderoso para falar no seu coração em nome de Jesus. Eu constantemente recebo testemunhos, palavras de pessoas que me seguem, que assistem os meus vídeos. E conversando com muitas dessas pessoas, eu tenho percebido como a nossa geração, principalmente de muitas pessoas que fazem parte da igreja atual, tem sofrido com um vazio espiritual, tem passado por fases de esfriamento espiritual. E através dessas conversas, desses diálogos, eu tenho percebido e visto quais têm sido as causas que levam a esse estado na vida dessas pessoas. E se você estiver hoje na situação de um vazio espiritual, que através desse vídeo você vai identificar qual é a causa, ou quais são as causas que têm gerado esse vazio espiritual, para que a partir de agora você possa tratar esse problema, para que você volte novamente a queimar e a arder pela presença, pela comunhão com o Senhor. Bom, amados, como muitas pessoas sabem, há promessas de um avivamento sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja dos últimos dias, mas contramão a isso, o diabo tem se levantado para gerar frieza espiritual dentro da igreja, frieza espiritual naqueles que fazem parte da igreja, tudo para que não ocorra o tão esperado avivamento, para que através disso ocorra uma revolução no que diz respeito à parte espiritual por toda a parte, em todo o mundo. E Satanás ele tem usado de diversas ferramentas, de diversos meios para trazer essa frieza espiritual, a frieza espiritual, melhor dizendo, na vida das pessoas, não atuando apenas de uma única forma. O diabo ele é astuto em usar diversos meios para concluir o seu plano, mas eu creio em nome de Jesus que assim como o diabo usa ferramentas para trazer uma frieza, para trazer um vazio espiritual sobre as nossas vidas, para tentar esvaziar, tirar a presença do Senhor de nós, o Senhor Jesus, através do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa força de vontade, também nos enche de coragem, aviva o nosso espírito, para que a gente possa lutar contra as amarras, contra as investidas de Satanás, para que a gente não venha cair nesse laço, nesse projeto de Satanás de esfriar espiritualmente as nossas vidas. E conversando com algumas pessoas, o que eu mais identifiquei na vida dessas pessoas que sempre vêm me perguntar: Jacos, como eu faço para lidar com o vazio espiritual? Eu não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de ler a palavra, não tenho mais vontade de buscar a presença do Senhor. E aí, através desses relatos, eu consegui identificar que a principal causa na vida de pessoas que sofrem de vazio espiritual é a falta de comunhão com Deus. O diabo ele sabe da força, do poder que há naquele que tem a sua vida firmada na rocha que é Cristo Jesus, naquele que tem diariamente comunhão com o seu Criador, com o seu Pai, o nosso Deus. E sabendo disso, o diabo ele vai investir para destruir a nossa comunhão, destruir a minha e a tua comunhão com Deus, porque ele sabe que quebrando essa ponte, destruindo essa ligação, certamente eu e você iremos nos esfriar, não desejaremos mais a presença, não teremos mais força de vontade, ânimo, desejo em buscar a presença do Senhor, em ter comunhão com o nosso Deus. E por isso que ele vai lançando no coração das pessoas que vivem essa falta de comunhão com Deus, o desejo constante de satisfazerem as suas vontades, de buscarem pelos seus prazeres, de viverem uma vida baseada nos desejos carnais. Pessoas que não têm comunhão com Deus, você pode observar, vivem inteiramente as suas vidas satisfazendo os seus desejos pessoais. Então pessoas que vivem esse modo de vida não tem como ter comunhão com Deus, porque Deus é santo.
Deus é puro. A palavra diz que nele não há sombra de variação. Você não vai ver manchas, mácula na pessoa de Deus. Então, o diabo, para tentar quebrar a comunhão minha e tua com Deus, para tentar tirar a nossa comunhão com Deus, ele vai fazer de tudo para que eu e você vivamos uma vida através da carne, satisfazendo os desejos da carne, vivendo uma vida movida pelos desejos carnais. O apóstolo Pedro escreve uma palavra exatamente disso do que eu estou falando na sua segunda carta. Quando nós lemos o capítulo 2, principalmente o versículo 18 e 19, ele traz claramente o perigo de pessoas que satisfazem as suas vontades e as consequências que isso traz sobre as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você esse texto. Olha só que palavra tremenda. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinosos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha que palavra. Então a ferramenta principal de Satanás para quebrar a nossa comunhão com Deus é fazer com que eu e você venhamos alimentar os desejos da nossa carne, satisfazer o nosso ego, a nossa vaidade, alimentar cada vez mais os prazeres que este mundo pode nos proporcionar e com isso nos tornar escravos de tudo isso. Escravos da vaidade, da arrogância, escravos do pecado, escravos da carne, a ponto de nós não termos mais domínio, vivendo uma vida separada de Deus, distante de Deus e assim não tendo mais comunhão com o nosso Criador. E tem outro texto poderoso que está lá no livro de Romanos, no capítulo 8, principalmente nos versículos 5 e 8, que Paulo, ele fala exatamente do perigo que pessoas que vivem uma vida sobre a vaidade, alimentando os prazeres da carne, se alimentando dos seus desejos, conseguem adquirir no decorrer do tempo uma vida vazia, um espírito morto, uma vida distante da presença de Deus, uma vida totalmente regrada da comunhão com o Pai. E olha o que ele diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, o principal ponto para que o diabo destrua a tua comunhão com Deus, te leve a um vazio espiritual, é fazer com que você todos os dias alimente o desejo da tua carne. É fazer com que você viva das tuas vaidades. E cada vez mais, vivendo uma vida deste modo, dessa maneira, você vai matando o teu espírito. Porque Paulo diz aqui, a mentalidade da carne é morte, é condenação, porque os que vivem pela carne não obedecem à lei de Deus. E para ter comunhão com o Senhor, temos que obedecer às suas leis e os seus mandamentos. Dizer que ama a Deus é muito fácil. Jesus mesmo diz: os que me amam obedecem aos meus mandamentos. A comunhão com Deus é gerada através da obediência aos seus mandamentos, à sua lei. A comunhão com Deus é gerada por uma vida que vive segundo o Espírito. Então o diabo, ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Então, para quebrar essa ligação, ele vai fazer de tudo para que você viva uma vida pautada pela carne, destruindo o teu relacionamento com Deus, matando o espírito dentro de você e fazendo com que cada dia mais você viva os prazeres que este mundo tem para nos oferecer. E aí o que tem para você no final de tudo isso, meu querido, é um completo vazio espiritual, é uma completa morte espiritual, porque não tem como você querer uma vida espiritual firmada, forte, fortalecida com Deus, se você vive uma vida pautada pela carne. Deus quer de você uma vida segundo o Espírito, uma comunhão genuína com Deus. Contramão a isso, o diabo quer ver você afastado de Deus, alimentando a tua carne, vivendo os prazeres deste mundo, gerando em você um vazio completo, podendo chegar ao ponto de você estar tão distante de Deus, que é impossível mais você voltar a ter comunhão com Ele. Outra causa que eu tenho percebido na vida de muitas pessoas que vêm falar sobre o vazio que elas têm sentido ultimamente, de não estar mais sentindo a presença do Senhor, é uma vida
alimentada pelo pecado. Pessoas que vivem um vazio espiritual, em sua grande parte, vivem uma vida alimentada de pecados. Pecados que não são tratados, pecados que não são confessados, pecados que são alimentados como animais de estimação. É incrível pensar dessa maneira, mas tem pessoas, gente, que vivem uma vida tratando o seu pecado como um animal de estimação. Ah, tá tudo bem, é só um pecadinho aqui, não vai fazer muito estrago na minha vida. Se engana pessoas que pensam dessa maneira. Seja qual for o pecado é separação total de Deus. O pecado é morte. A consequência do pecado é morte. E que morte estou falando? Morte espiritual. Se você se encontra hoje em uma vida de pecado, se você ter cometido pecados e com isso gerando em você um vazio espiritual, a solução para você hoje é confessar esse pecado, é você se arrepender desse pecado, chegar diante do Senhor e dizer para Ele, lançar sobre Ele esse pecado e falar: Pai, me ajuda. É não esconder do Senhor, que é aquele que sabe de todas as coisas. Tem pessoas que eu acho muito engraçado. Elas querem esconder o pecado a todo custo, mas esquece que Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, só que diferente do diabo, que está aqui para te acusar, para te condenar, para apontar o dedo na tua cara, o Senhor está aqui para te abraçar, para te perdoar, para te purificar e te ajudar a vencer esse pecado. Por isso hoje, confesse diante do Senhor esse pecado. Tira esse pecado da tua vida, meu querido. Não adianta você querer ter uma comunhão com Deus, viver uma vida espiritual forte com o Senhor, se você tem um pecado escondido, que você alimenta todos os dias e que você não confessa. Em Provérbios, no capítulo 28, nos versículos 13 e 14, o Senhor diz: aqueles que confessam os seus pecados alcançam misericórdia. Confesse hoje esse pecado ao Senhor, se arrependa desse pecado e volte a ter uma comunhão com o Senhor. Volte a ter intimidade com Deus. Esse vazio que você está sentindo hoje dentro de você é gerado por esse pecado. E Deus não quer isso de você. A palavra diz que Ele amou tanto o mundo que Ele deu seu único Filho para morrer por nós, por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O sangue de Jesus te cobre hoje, te purifica, te lava. Mas não adianta você querer ter uma vida espiritual avivada, que você não tem esse vazio dentro de você, se você está alimentando ele através do pecado, do erro. Então se arrependa hoje, confesse a Deus e peça ajuda ao Senhor, porque Ele é bom para nos ajudar a nos livrar de todo pecado. A terceira coisa que eu aprendo, que tem gerado um vazio espiritual na vida de muitas pessoas, são as ansiedades e as preocupações deste mundo. Tem pessoas que acham que é só através do pecado, da falta de comunhão com Deus, de oração, que podemos gerar em nós vazio espiritual, morte espiritual. Se engana quem acha que é só através disso que o espírito é enfraquecido, mas a palavra nos ensina que as preocupações, as ansiedades deste mundo pode gerar em nós vazios espirituais, morte espiritual. Sabe por quê? Porque todas as vezes que a preocupação e a ansiedade tomam espaço em nossa vida, tomam espaço em nosso coração, elas arrancam o espaço, retiram o espaço que é do Senhor em nós, da confiança nossa no Senhor. As preocupações deste mundo, as ansiedades deste mundo, são as principais causas da retirada do Senhor do centro da minha e da tua vida. Por isso que o Senhor diz: não andei-vos ansiosos por coisa alguma. Lancem sobre Ele as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E a palavra nos mostra o grande perigo que uma vida de ansiedade, de preocupação tem para cada um de nós. O nosso coração tem que estar preocupado, sabe com o quê? De buscar as coisas do reino, de buscar pelas coisas espirituais, de não deixar que as preocupações deste mundo, as preocupações do nosso dia a dia, arranque de nós o espaço que deve ser de direito do Senhor. Olha o que Mateus, no capítulo 6, versículo 33, nos ensina. O Senhor diz: busquem em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É buscando em primeiro lugar o reino, a justiça, a presença, que as demais coisas são ajustadas na minha e na tua vida. Não é pela ansiedade que as coisas se ajustam na nossa vida, não é pelas preocupações que nós vamos alinhar as coisas que estão fora do lugar na nossa vida. Não é através da ansiedade, da preocupação, que você vai resolver esse vazio espiritual que tem tomado a tua vida. É só a presença do Senhor, é só o foco em buscar o reino que vai tirar esse vazio de você, que vai novamente preencher o espaço que está vazio, que é de direito do Senhor na tua vida. Arranca essa ansiedade, meu querido. Não adianta viver ansioso, não vai adiantar em nada. A palavra do Senhor nos ensina que nós não temos capacidade sequer de acrescentar um côvado do teu tempo de vida. Você não tem capacidade de sequer acrescentar um dia ou uma hora do teu tempo de vida. Então a ansiedade na tua vida não vai servir de nada.
vida. Na verdade, a ansiedade tira tempo da nossa vida, nos mata cada vez mais. Pessoas ansiosas vivem menos. As pesquisas atuais indicam que pessoas ansiosas vivem menos, com uma péssima qualidade de vida. Quantas doenças psicossomáticas sabemos que existem, geradas pelas preocupações e pelas ansiedades? E eu tô falando aqui de doenças físicas, mas a principal, que é a espiritual, que é o vazio, que essa preocupação, que essa ansiedade pode gerar na tua vida. Então hoje, lance no Senhor essa preocupação e essa ansiedade que tem tirado teu tempo de comunhão com o Senhor, o teu tempo de relacionamento com Deus, e que tem gerado em você esse vazio. Sabe esse vazio que você tem há tanto tempo reclamado, buscado identificar a causa? A causa hoje, o Senhor está dizendo para você, essa ansiedade, essa preocupação. Não ande ansioso, como a palavra nos ensina, pelo que há de comer, de beber e de vestir. Deus sabe das tuas necessidades, sabe de todas as tuas necessidades. E Ele vai suprir todas elas a partir do momento que você confiar inteiramente no Senhor, deixar o teu coração ser preenchido pela presença do Senhor, lançar sobre Ele todas as tuas ansiedades, e aí você vai ver que todo vazio que tem dominado a tua vida vai se exaurir, vai se extinguir, vai ser retirado de você. E você vai viver novamente uma comunhão linda com o Senhor, uma presença linda com o Senhor. E você vai ver a tua vida decolando, o teu relacionamento com Deus melhorando cada vez mais. E você vivendo um avivamento como nunca antes na tua vida. E por fim, e não menos pior, uma das principais causas que tem gerado o vazio espiritual na vida de muitas pessoas que eu vejo, que eu tenho conversado, que eu tenho discipulado, é o medo. E é uma das causas que mais tem tomado o espaço do Senhor na vida da igreja nos dias atuais. Ocupado o espaço que é direito do Senhor, ocupado o espaço da fé na nossa vida. O que deveria ser para nós o combustível da nossa vida diária com Deus, que é a fé, hoje o que tem sido gerado em nós é o medo dominando, é o medo tomando conta das suas vidas, é o medo ocupando o espaço do Senhor, fazendo com que as pessoas parem de sonhar, de buscar a realização dos seus projetos, dos seus sonhos, é tirando a sua confiança em Deus. E o diabo, ele sabe muito bem como usar dessa armadilha, dessa arma, para destruir a tua comunhão com o Senhor, destruir a tua vida espiritual com Deus. Se você ler o capítulo 8 do livro de Romanos, principalmente o versículo 15, você vai ver Deus nos ensinando que Ele nos capacitou, que Ele nos deu um espírito de ousadia, um espírito que nos torna filhos. E Ele diz para nós, não vivam mais atemorizados, se movendo pelo medo, deixando de viver uma vida com Deus por conta do medo, porque em nós há um espírito que nos capacita a fazer coisas extraordinárias. Jesus diz no livro de João, no capítulo 14, que nós recebemos um espírito que nos capacita a fazer coisas extraordinárias, muito maiores do que Jesus fez. E o diabo, ele sabe disso. Ele sabe da capacidade que há em nós, através do Espírito Santo, de fazermos coisas extraordinárias, de termos um relacionamento perfeito, lindo com o Senhor. Só que aí ele vem e injeta o medo, e muitas pessoas passam a se alimentar desse medo diariamente. É medo de ter um relacionamento, é medo de se casar, de realizar um projeto que há tanto tempo tem colocado no papel. E aí o Senhor vem e fala, filho, eu estou te capacitando para você realizar isso. Só que o diabo vem, injeta o medo e a pessoa desiste. E aí o Senhor vem e fala, filho, confia em mim, eu sou um bom pai, os planos que eu tenho para você são planos de paz, de te fazer prosperar. Só que aí o diabo vem e lança o medo, e a pessoa escolhe viver esses medos em vez de confiar no Senhor. E aí cada dia mais vão se esvaziando, gerando um afastamento do Senhor. E aí o seu espírito passa a ficar cada dia mais fraco. E aí o que encontra no final disso tudo é o vazio espiritual para cada uma delas. É um completo e vazio espiritual nas suas vidas. Só que a palavra nos ensina que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para nos capacitar a fazer coisas extraordinárias, a vencer os medos, as preocupações, as ansiedades deste mundo, a vencer o pecado. A graça de Jesus te capacita a você vencer esse pecado que te domina. O sangue de Jesus te capacita a você vencer as ansiedades e preocupações deste mundo. O sangue de Jesus te capacita a vencer este medo que tem te bloqueado a avançar, a realizar, a concretizar os planos do Senhor na tua vida. O sangue de Jesus te capacita a você viver uma vida extraordinária com o Senhor. E está hoje diante de você a escolha de ter uma vida em comunhão com o Senhor, de um avivamento com Deus, ou continuar nessa vida de ansiedades, de preocupações, de medo, de pecado, de falta de comunhão com Deus. E o que vai resultar, ou que tem resultado já na tua vida, é um completo e vazio espiritual. O Senhor hoje está te dando uma escolha: confiar nele,
confiar nos planos e projetos que Ele tem para a tua vida, de você se agarrar na graça do Senhor Jesus, de você se relacionar com Ele, independente das circunstâncias que estão ao teu redor, independente das tempestades que te alcançou, dos desertos que você tem enfrentado, mesmo através das batalhas, ter uma vida de comunhão com Ele, ou focar nos teus problemas, focar nas dificuldades, nas ansiedades, continuar alimentando o teu pecado e continuar vivendo uma vida vazia e distante de Deus, deixando o diabo te afastar cada vez mais do teu Criador, do teu Senhor, do teu Pai. E não adianta você buscar em pessoas, buscar nos prazeres deste mundo, buscar nas coisas que este mundo pode oferecer o preenchimento desse vazio, porque você não vai conseguir. O vazio que você tem sentido e tem passado, só o Senhor pode preencher. O que é muito triste, que muitas pessoas buscam em outras pessoas, em relacionamento, em prazeres deste mundo, o preenchimento desse vazio que só Deus pode, que só Deus tem a capacidade de preencher. Aí continuam vazias, doentes, depressivas, mas o Senhor hoje quer preencher esse vazio na tua vida. O Senhor hoje quer derramar da graça, do favor dEle, do amor dEle sobre você. O Senhor hoje tem cura sobre a tua vida. O Senhor hoje quer te fortalecer para você vencer as tuas ansiedades, vencer esse pecado, vencer os teus medos, te colocar em um novo patamar, em um novo nível de comunhão e relacionamento com Ele. Basta você querer, basta você aceitar. Não importe em qual estado você esteja, se você quiser hoje, o Senhor pode novamente acender a chama do Espírito Santo dele na tua vida. Não importa o quão baixa esteja a tua sede e fome espiritual pela presença, se você hoje clamar ao Senhor, buscar a face dele e pedir ajuda, Ele vai te ajudar. Ele vai te atrair novamente, acender novamente o fogo dele na tua vida e você vai ver a reviravolta que vai acontecer na tua vida. Basta você querer, você acreditar e aceitar todos os planos do Senhor, o propósito do Senhor na tua vida, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. E esse quadro de vazio espiritual vai ser apenas um testemunho na tua vida, apenas uma lembrança do teu passado, porque o que Deus tem para você são coisas grandes, meu querido. Que os planos do Senhor são planos de paz e de nos fazer prosperar. Ele quer prosperidade, Ele quer que você avance, que você voe, que você conquiste, e não que você permaneça nesse estado de paralisia, de frustração, de vazio e de morte espiritual. Amém? E é isso, essa era a mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu oro para que ela faça sentido ao seu coração e que através desse vídeo o Senhor venha te impactar tremendamente em nome do Senhor Jesus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.